Irmãos, vamos lá para as ofertas, amém? Senhor, meu Deus poderoso Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, que o Senhor tenha nos sustentado, Pai, que o Senhor venha cuidar de nós, Pai, que o Senhor venha abençoado para esse ministério, Pai. Pedimos que o Senhor venha continuar nos abençoando, para continuar abençoando cada membro dessa igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito até hoje, Pai, no nosso meio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. João vai pregar hoje aqui. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. E, gente, boa noite. Pode se sentar, por favor. Irmãos, a gente tem o hábito de se apresentar quando a gente tem visitantes, né? E hoje é um bom dia para a gente fazer isso. Ó, esse. Damos aqui daí com você. Bom, meu nome é Anderson, sigo aqui como pastor há 6 anos. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite alegre, animada, ceia. Sejam todos bem-vindos. Vou começar com os amigos aqui para se apresentar. Bom dia, pessoal. Sou da praia. Sou Antônio, ok? Antônio. Obrigado. Beleza, gente. Benção demais. Irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês aqui. A gente vai lá para o livro de Abacuque. Quem trouxe Bíblia aí, quiser abrir. Abacuque é um livro de 3 capítulos, bem pequenos, e a gente vai praticamente lê-los todos essa noite. Então eu te convido a deixar sua Bíblia aberta aí e nos ajudar aí à medida que nós solicitarmos essa ajuda. Abacuque. Aí o irmãozinho vai e pergunta: não, mas tem esse livro na Bíblia? Tem. Piorou. Está entre Gênesis e Apocalipse, viu, irmãos? Facinho de achar aí. Irmãos, a gente vai ler só os versos aí do 1 ao 4, rapidamente, para a gente começar. A sentença que o profeta Abacuque recebeu: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Feche seus olhos aí para a gente orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã de domingo. Quero te agradecer, Deus, porque nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite para poder ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos pelo momento que nós tivemos há pouco, por esse momento de louvor, de adoração, por esse momento, Senhor Deus, onde nós pudemos compartilhar dos dons dos irmãos. Nós te agradecemos também, Senhor, pela porção da palavra que nós vamos receber agora. Que a tua palavra venha igual uma semente, Pai, encontrar solo fértil nos nossos corações. Que a tua palavra venha nos ajudar, venha nos motivar e venha nos transformar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o livro de Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores que a gente fala. E esse livro, ele é muito interessante porque quando a gente analisa tudo que acontece na história, na época de Abacuque, tem muita semelhança com o que a gente vive hoje, por exemplo, né? Então a gente vê aí essa crise aí que Abacuque está vivendo, que ele está presenciando,
ela é a mesma coisa que atormenta os nossos dias de hoje, né? Então a gente pega aí homens e mulheres nos nossos dias, enfrentam as mesmas lutas que Abacuque enfrentou naquela época, tudo muito parecido. E a gente vê que as palavras dele aqui, principalmente se você ler uma versão mais atualizada, que não seja essa versão mais antiga da Bíblia, vamos dizer assim, essa aqui é a versão do século 21, a gente percebe assim que é um livro perturbadoramente atual. Eu digo perturbador porque é no sentido ruim mesmo, né? A política internacional estava em crise, opressão econômica, né? Violação dos direitos humanos, decadência moral e religiosa. Então Abacuque ele está narrando, ele está descrevendo uma sociedade em crise. Familiares para vocês, né? A gente vive hoje numa sociedade em crise, né? Pessoas aí que têm seus direitos violados, pessoas aí passando fome, oprimidas financeiramente por causa desse mundo que a gente vive mesmo, né? Crise moral, né? Crise moral é algo altamente familiar para nós. A gente vê isso por causa dos nossos políticos, por exemplo. Quando a gente liga a TV, o noticiário só se fala de política. Quando o noticiário não dá notícia ruim, está falando só de política. E a gente vê aí, analisa essa condição moral das pessoas, dos nossos líderes, das pessoas que nos governam, e a gente fica um pouco decepcionado. Na religião, a mesma coisa. Aí se você ligou a TV e não gostou da notícia de política, você vira o canal, aí você vai cair no canal religioso. Aí está lá um profeta, entre aspas, né, querendo extorquir as pessoas. Quando a gente analisa isso aqui, a gente vê que ele está fazendo um diagnóstico dos nossos dias. A mensagem é muito atual. E ainda assim, a trajetória dele, a gente vai ver que durante a caminhada, durante o que a gente for lendo aqui, que ele vai transformar essa preocupação, esse sofrimento em esperança, né? E essa é a mensagem para a gente hoje. Os tempos e as culturas mudam, mas o homem ainda é o mesmo. O coração do homem é o mesmo. Por mais que a gente esteja falando de outra cultura, né, nós aqui da cultura ocidental, muito diferente da cultura oriental, que é a cultura do povo hebraico, mas se você pegar o coração do homem, você vai ver que a maldade existe ali do mesmo jeito. A inclinação em fazer o mal é a mesma. E Abacuque, ele escreve o livro, quando a gente olha isso aqui, a gente vê que o livro começa com uma sentença. É uma sentença, quando você ouve a palavra sentença, logo te vem à mente um tribunal, né? O juiz ali fez o julgamento e ele emitiu a sentença daquele crime, né, doutor? Doutores, né? E Abacuque aí ele vai falar da palavra sentença. E sentença do hebraico, a palavra se chama massá, que quer dizer não apenas sentença, mas ela quer dizer peso, fardo, é algo pesado. Então o livro de Abacuque começa com uma sentença que é um fardo pesado para a vida das pessoas. E aí o que vem na nossa mente quando a gente ouve a palavra profeta? Quando você ouve a palavra profeta, o que vem à sua mente? Vem um homem de Deus, vem um pastor dos nossos dias. O Abacuque ele não é um profeta que cria mensagem. A mensagem que ele tem, ela lhe é revelada. O profeta ele não é uma figura muito popular, porque na maioria das vezes a profecia que ele está trazendo é uma profecia de confronto. É uma profecia que confronta as pessoas, confronta o estilo de vida delas. E ele vive o drama de não ter a oração dele respondida, porque ele vê ali que aquela situação caótica, aquela dificuldade, aquele monte de problema, aquela crise moral e religiosa que o povo está vivendo, e ele está orando e ele está clamando e Deus está em silêncio. Vocês já passaram por isso? De orar e Deus ficar em silêncio? E esse profeta ele não é apenas um pregador, porque ele intercede, ele ora pelo povo. Ele não apenas dá a palavra e deixa o povo se virar. Vocês conhecem aí também a história de Jonas lá. E o Jonas vai dar a mensagem e some, ele quer que o povo se lasca. Não. Abacuque ele dá a mensagem e ele fica triste com o que está acontecendo. Abacuque ele não é muito diferente de Jeremias. Quem estava aqui no domingo passado a gente falou Jeremias. Jeremias era um profeta que sofria com a mensagem que ele trazia para o povo, porque ele sofria com aquela situação. E Abacuque tem esse mesmo sentimento. Quando ele traz a mensagem para o povo, ele está sofrendo com aquela situação. Ele sofre porque o povo está sofrendo. Profeta, irmão, é essa pessoa que, ao trazer a mensagem,
ele sofre com ela. O profeta não é aquele que te dá uma mensagem de uma bênção ou de algo talvez que nem conste na palavra de Deus. O que o profeta fala tem respaldo bíblico. E Judá estava perecida, a nação dele ali estava destruída por causa de todos esses problemas que a gente viu aqui. Agora eu queria que vocês me ajudassem a ler alguns versículos aí comigo, né? Versículo no capítulo 1, o versículo 4 e o 13. Alguém lê aí para nós, por favor. Abacuque 1, versículo 4 e o 13. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, e o mundo servo justo distorce e a justiça é pervertida. Os justos eram oprimidos. Abacuque ele se vê deprimido por quê? A pessoa ela, que teoricamente tinha uma vida correta, era uma pessoa temente a Deus, era um bom religioso, era uma pessoa honesta, ela estava sofrendo. E isso aí aumenta o sofrimento de Abacuque. Alguém lê para nós agora os versos 3 do capítulo 1 e o capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 ao 3 e o 2 é o 4 e o 5. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. O povo vivia em pecado. Os amigos ali de Abacuque, a cidade, eles viviam em pecado. A sociedade estava toda perdida. E alguém lê para nós no capítulo 2, o verso 18 e 19. Capítulo 2, 18 e 19. Que utilidade tem um Deus esculpido tão habilmente pelo seu escultor? Que vantagem tem um Deus de metal fundido? Se tudo que fiz e diz mentira? Que sentido há em ser um religioso fabricante de deuses que nem sabem falar? Quem vocês pensam que são, dizendo a um pedaço de pau, a copa, ou a uma pedra muda, levante-se? Eles podem ensinar a vocês alguma coisa? Não há neles nada a não ser aparência, não há nada a não ser o interior. Eles adoravam ídolos. E ídolo naquela época, irmãos, era algo assim, não era um santinho dentro de uma igreja. E eles mesmos faziam os ídolos deles. Eles iam lá, pegavam um pedaço de pau, davam uma descascada nele mais ou menos, e aquilo ali se tornava um poste ídolo para eles adorarem. E a nação já estava assim, cada um fazendo o seu Deus para adorar. Então estavam perdidos na idolatria. E alguém leia para nós, por favor, o capítulo 1, o verso 14 e o 15. Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem governa. O inimigo a todos levanta com o anzol, apanha-os com arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Os mais fortes oprimiam os pobres. Então o pobre era muito oprimido. E a gente vê isso nos dias de hoje, o tanto que o pobre é oprimido, né? Sempre as coisas estão pior, né? Parece que todo dia piora um pouco, né? Aumenta a passagem de ônibus, né? Aumenta o quilo de feijão, aumenta o preço do arroz. E isso é muito familiar para nós. E quando a gente olha essas coisas aí, a forma que o povo estava vivendo, a gente vê que eles estavam plantando algo. Isso é algo muito interessante a gente ver nesse livro, porque tudo que está acontecendo é consequência de um comportamento. E a gente, nas nossas vidas, a gente tende a plantar as coisas. Eu sei que ninguém aqui é agricultor, mas a gente planta. E o legal, às vezes nem muito legal, é que a gente colhe o que a gente planta. E toda essa história aqui em Abacuque, a gente vê muito disso. Esse povo está colhendo o que eles plantaram.
Agora eu queria ler com você do capítulo 1, do verso 5 ao 11, que diz assim: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditarei quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa. O seu juízo e sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, e a sua vanguarda irrompe como vento oriental. Ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois os tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, este cujo Deus é o próprio poder. Essa é a primeira resposta à oração de Abacuque, né? E é uma resposta dura, né? Pensa você pedindo para Deus aí uma direção, pedindo para Deus ajuda, e Deus vem com uma resposta dura dessa. Abacuque está desolado com o que ele já presenciava na terra, com o povo ali todo perdido, e de repente ele recebe uma palavra de Deus pior do que o que ele estava vendo ali na terra. Porque o que ele estava vendo ali na terra era o povo sem rumo, o povo pecando, o povo sendo desonesto, o povo imoral, o povo afastado de Deus, o povo cometendo atrocidades. E ele espera que Deus ajude para que o povo pare com isso. E aí vem Deus com uma mensagem onde ele está dizendo que está vindo um pessoal que é pior do que o povo para poder castigar eles. Essa resposta de Deus não era exatamente o que Abacuque esperava. Mas Deus, irmãos, ele não subordina a ideia dele, os planos dele, ao pedido dos homens. Porque Deus sabe o que é melhor para o homem. Deus sabe o que é melhor para nós, indiferente das nossas vontades. Eu lembro de ter visto por aí uma plaquinha assim: oração muda o coração de Deus. Não necessariamente. Nós não temos o poder para mudar a vontade de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar os propósitos de Deus. Ele pode se compadecer de nós e mudar o que Ele tem para nós, porque Ele é soberano. Deus é soberano, Deus governa. Está tudo na mão de Deus. Ele sabe o que fazer e o que não fazer. E na maioria das vezes a gente, por não compreender o plano de Deus, não compreender a vontade e os propósitos de Deus para nossas vidas, a gente acaba fazendo aquela oração tola, né? Ô Senhor, me ajuda aí, estou precisando com isso, estou precisando de emprego, estou precisando de namorado, estou precisando de uma casa, estou precisando de um carro novo, estou precisando de um violão novo, estou precisando de um monte de coisa aí, me ajuda aí. Aquela oração tola. A voz de Deus, ela pode ser muito pior do que o silêncio de Deus. Já reparou quando você está orando, desesperado, angustiado, sofrendo, e você sente que Deus não te responde? E aí você fica com raiva de Deus, frustrado com Deus, porque você está com um problema, Deus é soberano, Deus é poderoso, você está clamando, você está orando, e Deus não te responde. E você fica triste. Mas você fica triste, e você tem que levar em conta que a resposta de Deus pode ser pior do que você está passando. Abacuque aqui, ele orou, ficou triste porque Deus não respondeu, mas quando Deus respondeu ele ficou mais triste ainda, porque a resposta de Deus para Abacuque não atendia as expectativas dele, porque as expectativas dele, elas estavam fundamentadas nas circunstâncias do que estava acontecendo, e Abacuque não tinha a capacidade de enxergar além. Então Abacuque fica naquele mundinho ali: estou sofrendo aqui porque o povo está sofrendo, me ajuda, Senhor. Senhor, não vou te ajudar, vou mandar o povo mais bravo para destruir o povo aí. Abacuque desmancha. A ação de Deus pode ser muito mais perturbadora do que a inação dele. Se Deus não fizer nada, não fizer um milagre para salvar aquele povo ali, Abacuque ia chorar, como ele chorou. Só que Deus então revela o que vai acontecer. A ação de Deus, irmãos, ela pode ir muito contra o que a gente está precisando, porque a gente não entende os propósitos de Deus para a nossa vida. E o pecado do povo de Deus é muito pior do que o pecado daquele povo que não conhece a Deus. Isso significa que nós que conhecemos a palavra de Deus,
Nós que conhecemos a importância de congregar, de ter comunhão, de orar um pela vida do outro, de abençoar a vida do outro, quando a gente peca, tem um peso muito pior no nosso pecado do que uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus. O pecado do povo de Deus é pior do que o pecado do povo que não tem Deus. Eu queria continuar a leitura aqui agora do verso 12 ao 17. E aí Abacuque falando para Deus mais uma vez: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste este povo para juízo, ó rocha, tu estabeleceste para correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e nem podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Trataria os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? O adversário levanta todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque que faz uma comparação como se o povo fosse os peixes que estão para ser pescados. E esse é o segundo lamento de Abacuque. Abacuque ora pedindo ajuda a Deus, Deus se cala, depois Deus responde com a mensagem dura. Abacuque volta a se lamentar, ele volta a clamar, ele volta a orar. Abacuque desempenha o papel de profeta que se preocupa com o povo. Irmãos, a gente vê hoje em dia, eu pelo menos vejo, muitas pessoas se dizendo profetas de Deus. Às vezes não são nem as pessoas que chamam essas pessoas de profeta. Elas se autodenominam profetas de Deus, mas elas não se preocupam com o povo da mesma forma que Abacuque se preocupava. E a gente vê aqui Abacuque mais uma vez lamentando, principalmente porque os babilônios, porque esse povo tão cruel, Deus só vai nos entregar nas mãos deles. No Apocalipse, a Babilônia ela representa a oposição humana contra Deus, né? O povo babilônio, eles destruíam os povos, eles edificavam cidades com sangue, porque eles matavam tudo, destruíam tudo. Eles fizeram da violência um estilo de vida, né? Então aquele povo babilônio, eles eram muito violentos, e os seus deuses eram deuses da guerra. A gente vê aí, tem até banda de black metal, Marduk é Deus babilônio. E Abacuque tem uma dificuldade muito grande de entender: ô Senhor, está certo que o povo pisou na bola, mas é o teu povo. Está certo que o povo está em pecado, mas é o teu povo. E o Senhor vai entregar o teu povo na mão de um povo que blasfema o teu nome. Como assim, Senhor? Como assim? Abacuque não entende. E aí a gente entende assim, a gente pode, três aspectos interessantes dessa oração que a gente acabou de ver aqui, né? A oração, ela pode apresentar a Deus as nossas mais profundas angústias. Não existe cristão que não ora. Se eu fosse aqui o pastor chato, eu ia falar para você repetir comigo: não existe cristão que não ora. Não vou falar como eu sou chato. O cristão que não ora, ele não consegue estabelecer uma comunicação com Deus. Como é que você vai conversar com Deus sem orar? Só no pensamento? Aí pode, só no pensamento, mas você consegue controlar seus pensamentos assim, de forma adequada e apropriada, para ter um diálogo bacana com Deus, sem interferência, sem vir nenhuma preocupação? Pela oração a gente pode alcançar o mais profundo discernimento dos propósitos de Deus. Quando a gente ora, a gente tende a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Orar clareia a nossa mente e revela para nós a vontade de Deus. Se a gente não orar, a gente não vai conseguir entender a vontade de Deus assim do nada, de forma natural, artificial e automática. Aprendemos a confiar no futuro que a Deus pertence. Irmãos, a ansiedade é algo que está destruindo os nossos dias. E a ansiedade nem sempre é uma doença, uma enfermidade. A ansiedade às vezes é um estado de espírito, é uma situação que a gente se coloca por causa do comportamento que a gente tem.
E quando a gente entende que a gente precisa orar e conversar com Deus, e falar, fazer as nossas petições, abrir o nosso coração e falar das nossas angústias, a gente vai encontrar nessa oração, nesse relacionamento com Deus, um monte de coisa que vai ser benéfico para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. E nesse texto que a gente acabou de ler aqui, a gente vê Abacuque argumentando com Deus, conversando com Deus. Ele está sendo sincero com Deus. Sabe, às vezes a gente ora assim: amado Deus, eterno Pai, soberano Criador de todas as coisas. É bonito isso, palavras bonitas, né? Mas nada me impede de chegar e falar assim: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda. Ou às vezes só chorar. A Bíblia não diz que às vezes a gente não tem força para orar e a gente apenas chora, e o Espírito intercede por nós. Mais adiante a gente vê os ais, né, que está aqui do verso 6 ao 20, eu não vou ler, que é um texto extenso, mas a gente entende nesse texto a seguir aí tudo de errado que as pessoas estão fazendo naquele tempo. E a gente vê ali a corrupção de todos os poderes, de todas as forças, né? O social, o econômico, o político, o moral, o religioso, está tudo no chão, está tudo na lama. O povo não tem moral nenhuma, o povo não tem moral alguma, o povo está vivendo na depravação total, o povo é corrupto, o povo é pecador, o povo blasfema a Deus, o povo está lascado. E eles estão plantando algo que eles vão colher. E aí, depois dessa oração de Abacuque, a gente começa a refletir, lendo o texto adiante, com mais uma resposta dura da parte de Deus, a gente consegue entender que tudo aquilo que está acontecendo é consequência do comportamento do povo. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. A gente gosta muito de enaltecer um atributo de Deus, que Deus é amor. Ele é amor, mas Deus também é justo. Talvez o que a gente entende por justiça de Deus na nossa vida não é nada mais do que vaidade e egoísmo. A gente não compreende a justiça de Deus verdadeiramente na nossa vida. Porque, para começar, se Deus fosse ser justo com todos nós estaríamos fritos. É a misericórdia de Deus que permite que a gente esteja aqui. E aí a gente vê no capítulo 3, eu gostaria de ler esse capítulo inteiro, porque essa oração aqui, alguns teólogos afirmam que é o salmo mais bonito da cultura hebraica. De todos os salmos escritos para aquele povo, essa aqui talvez seja a oração, o salmo mais bonito que tem. Eu queria que a gente lesse junto, se você tivesse uma Bíblia aí, e que você acompanhasse, se não prestasse atenção nesse texto. Oração do profeta Abacuque. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do santo monte, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da tua mão e o esconderijo da tua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, e o seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está totalmente descoberto, e a tua aljava está cheia de flechas. Divides a terra com rios, os montes te veem e te contorcem. A inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a tua voz, e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, sais em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos, despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Eles me acometem como um turbilhão,
para me espalhar. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos e os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no meu Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém. Irmãos, muito bonito, né? E o profeta, ele vai do desespero à esperança, do temor à fé. Ele consegue alcançar o equilíbrio da razão com a fé, porque toda essa oração dele aqui, ele está enaltecendo o nome de Deus, ele está falando da grandeza de Deus, e ele aceita que o mal virá sobre o povo, e que ele vai aguardar que esse povo que está trazendo o mal seja castigado, porque afinal esse povo é ímpio, né? Mas o que mudou? O que fez ele mudar? Quando a gente vê essa oração aqui, a gente percebe uma certa alegria, mesmo sutil. Tem um pouco de alegria. Abacuque está falando da alegria. Porque como você vai falar com o coração triste, mesmo que dê tudo errado, eu vou me alegrar do Senhor? Ele olhou para a sua história e lembrou o que Deus já tinha feito pelo povo. Ele orou para as promessas de Deus, e aquilo ali o deu força para continuar. Ele não ficou apenas com o que estava acontecendo naquele momento. Ele não parou apenas para olhar a circunstância. Ele usou a razão para parar, respirou fundo e olhou para o passado e viu tudo aquilo que Deus tinha feito pelo aquele povo. E se lembrou das promessas. E isso deu força para ele. Enquanto tudo parece perdido, para nós, para Deus ainda tem jeito. Quando a gente chega no final e vê que gastou todas as nossas energias, ainda há muita coisa que Deus pode fazer por nós. E quando a crise nos encurrala, irmãos, quando a dificuldade nos aperta, a ponto da gente não saber mais o que fazer, esse é o momento para a gente parar e olhar para o alto. E fazer como Abacuque, lembrar das coisas que Deus já fez por nós e pelo seu povo. E relembrar das promessas de Deus para as nossas vidas e do seu povo. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente ora, a gente se coloca no caminho da restauração, né? Ouvir a palavra, orar, adorar a Deus. Quando a gente passa por tribulações, por dificuldades, por sofrimento, por angústia, normalmente o normal do ser humano é se retrair, se esconder, se isolar, e nada disso vai trazer restauração para as nossas vidas. O que vai trazer restauração para a nossa vida é ouvir a palavra de Deus, orar, adorar a Deus, congregar com os irmãos. Sempre vai ter um mais forte do que a gente, e sempre vai ter um mais fraco do que a gente. Por isso que é importante a congregação, para que um possa ajudar o outro. Clamar pelo avivamento. A gente vê aí que avivamento é um tema muito distorcido pelas igrejas evangélicas. O que eles chamam de avivamento não é avivamento, porque o avivamento verdadeiro vem do céu. O avivamento verdadeiro, ele é centrado na palavra de Deus. E quando o avivamento vem na igreja, a igreja sente uma necessidade muito grande de buscar oração. A igreja sente a necessidade de trabalhar, de fazer a obra. A igreja busca santidade. O verdadeiro avivamento, ele traz essas virtudes para a igreja. O avivamento não é barulho, não é festa. O avivamento, ele tem essas características. Então, quando a igreja está avivada, a gente tem sede por orar, a gente tem sede por buscar a santidade, e a gente tem sede por trabalhar na obra. Às vezes a gente pensa que está acontecendo um avivamento, mas não está acontecendo um avivamento. E a visão dos gloriosos feitos do passado ajuda-nos a enfrentar o presente, que foi o que Abacuque fez. A gente vê o próprio sacrifício de Cristo numa cruz,
cedido por Deus, como a gente vai falar da ceia, que agora a gente vai cear, é um grande feito para o nosso presente, para nos inspirar. Jesus é uma inspiração para a gente continuar. E essa canção de triunfo, né, de Abacuque, no meio da dor, é um testemunho vibrante da nossa fé. Sabe, eu conheci algumas pessoas aí durante a minha caminhada que mesmo em meio às tribulações, elas eram otimistas com relação às coisas. Elas estavam esperançosas. E não tem nada que fortalece mais a nossa fé do que, em meio às dificuldades, a gente louvar a Deus e entender que o justo viverá pela fé. Eu não sabia, e creio que muitos de vocês talvez não saibam, um dos principais livros que inspiraram Calvino, Lutero na Reforma Protestante foi justamente o livro de Abacuque, porque a mensagem central é justamente essa, que o justo viverá pela fé. O ímpio vai ser castigado, o ímpio vai ser condenado, o ímpio vai sofrer, o ímpio vai colher tudo aquilo que ele plantou, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a gente percebe nessa história, nessa saga que a gente deu, a história de um homem simples, de um homem temente a Deus, de um homem que se compadecia dos seus amigos que estavam sofrendo, mesmo que em meio a pecados. Ele ora, ele se frustra com Deus, ele ora outra vez, a coisa só piora, e quando parece que não tem mais como piorar, ele acorda. Eu estou enxergando a circunstância, estou enxergando o momento, eu estou enxergando o que está acontecendo aqui, mas eu não estou enxergando lá na frente, eu não estou enxergando o que Deus pode fazer na minha vida, eu não estou enxergando o plano completo de Deus, porque eu não conheço o plano completo de Deus. Tem uma música, acho que do João Alexandre, que fala do tapeceiro, e aí ele vai, você ouve a música assim, ele está falando que está lá o tecelão tecendo o tapete, o tapete está estilado assim, o tecelão está tecendo do lado de cá, e quem está atrás do tapeceiro está vendo um monte de nó horroroso lá, não entende o que está acontecendo, está vendo os diamantes lá, né? Quem mexe com bordado, essas coisas, sabe o que eu estou falando. Só que o tapeceiro que está do lado de cá, ele sabe o que ele está fazendo, ele está tecendo o desenho correto do tapete. Quando ele termina o projeto dele no tapete, ele mostra o tapete, a estampa do tapete é perfeita. E assim somos nós e Deus. Deus é o tapeceiro, Ele está tecendo, Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele está vendo o resultado. A gente está vendo as costas do tapete. A gente não tem condição humana de entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Nosso pecado não permite isso, a nossa podridão não permite isso, o tanto que a gente erra não permite a gente entender. E se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não adorar a Deus, a gente não vai discernir nada da vontade de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos para a gente orar. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te pedir, Deus, que o Senhor possa nos ajudar a entender os seus propósitos, Senhor. Nós não entendemos, Senhor Deus, a beleza do desenho do tapete, Deus, porque nós estamos do outro lado. Mas nós confiamos que o tapeceiro está fazendo o melhor para nós. Nós confiamos que o tapeceiro está compondo ali a mais bela sinfonia. Como regente, ele está conduzindo tudo que tem que ser conduzido para o nosso bem. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, assumir a nossa falta de capacidade de compreender a Tua vontade, Senhor. E queremos dizer, Deus, que ainda que dê tudo errado, nós queremos nos alegrar com o Senhor. Que ainda que falte tudo, Senhor, nós queremos alegrar com o Senhor. Que ainda que a figueira não floresça, Senhor Deus, que ainda que dê tudo errado, Senhor Deus, que o rebanho não produza, que não haja gado, Senhor Deus, nós queremos nos alegrar com o Senhor. Que nenhuma dor, Senhor Deus, venha nos atrapalhar de tanto te adorar, Deus. Que nenhum sofrimento, Senhor, venha nos afastar do Senhor. Deus, eu te peço, fortalece o teu povo, Senhor Deus. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a buscar, ajuda-nos a te adorar, ajuda-nos a viver uma vida, Senhor Deus, de acordo com os teus propósitos, Senhor Deus. Coloca arrependimento no nosso coração, cura o que precisa ser curado, nos liberta, Senhor Deus, do que nós precisamos ser libertados, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a gente possa experimentar, Pai, de tudo que
que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.